E aí, terráqueo brasileiro, como você está sobrevivendo nesse país? Gente, é palestra 18, escravidão do Brasil. Assim, eu revi ela ontem, né, pra resumir aqui, e ela é muito mais realmente da história, né, pra contar a nossa formação, assim. Não tinha como dar bom, sabe? Quando eu comecei a frequentar a espírita, agora é raramente, né, ainda mais com pandemia, mas eu falei, gente, o que eu fiz pra nascer no Brasil, né? Porque eles dizem, né, que o Brasil é a maior nação espírita e tal, né, que existe. E que tem muita coisa de espiritualidade que nos auxilia a ver e tal. Até vi um documentário que aqueles desenhos que os nossos amigos, tipo... é tudo ao contrário, né? Tipo o Arnold que vem e faz aqueles desenhos bonitos nos campos, que é pra mandar boas energias e vibrações pra auxiliar a gente, porque realmente a humanidade é podre, já foi muito pior, né? Mas continua sendo bem ruinzinha, assim, né? Então, o que aconteceu? A Mabel fala que mesmo que o Brasil pareça liberal, ainda tem racismo, né? Tipo, muito racismo presente aqui com a gente. Aí durante a palestra eles vão falando, né, quantos por cento de miscigenados teve e tem atualmente, e os dados educacionais, assim, né, de quanto que eles conseguem, a porcentagem, né, de negros que conseguem concluir uma faculdade, no caso, né, em relação aos brancos, né. E a primeira vez que eu assisti essa palestra eu falei, eu era contra as cotas, sabe, eu achava besteira, mas depois de assistir isso eu falei, não, é realmente necessário você favorecer um pouco o acesso, assim, sabe, porque é muito tempo de coisas absurdas, assim, né, então ele entra em detalhes na palestra de como eles eram torturados. Claro que eu não vou falar aqui, né, isso é totalmente contra o meu canal, e até eu nem tinha resumido essa palestra antes da primeira vez, porque eu não queria lidar com esse tipo de assunto, né, mas a vida não é só o docinho, né, infelizmente. Então, essa é mais história mesmo, assim, sabe, não tem... Coisa espiritual tem só a parte deles já terem, né, mais avançados as comunicações com o além, né, através do candomblé, mas assim, né, tipo de ensinamento, assim, quântico e tal, eu não cheguei a anotar nada, então, assim, o que eu posso falar? Pra gente entender por que o Brasil, tipo, tem toda essa mentalidade de prevalecer, né, sobre o outro e ser esperto e a mais-valia, né, no caso. E essa cultura de medo que a gente tem, de violência também. Tudo é explicado, né, desde lá dos primórdios, infelizmente. Então, em 1400, mais ou menos, que estava mais forte a nível mundial a escravidão, 40% dos escravos do mundo vieram aqui pro Brasil, né, a partir de 1500. E o que o Portugal queria com isso? Eles queriam extrair tudo que eles pudessem para levar de volta para a coroa para gastar com coisas supérfluas. Então nada foi reinvestido no Brasil, certo? Dele fala as barbaridades de como que escolhiam os escravos, de separar as famílias, de como era no navio, quantos por cento morriam, e etc, né? Coisas assim. Então, o que a gente pode falar? A diferença, né, do que aconteceu aqui e do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, lá mesmo que tenham ido escravos, também diz que foi cerca de 40% dos escravos no mundo foram para lá, eles já foram estruturando as coisas de maneira que quando ocorreu a abolição da escravatura, eles já tinham como decolar sozinhos, né? Tipo, e tanto que eles se tornaram uma grande potência.
mesmo assim, né? E aqui, gente, além de tudo, as riquezas de açúcar, de ouro, de pedras preciosas terem sido levados, eles ainda contratavam não, eles separavam, né, os criminosos de grau 3, o Hélio fala, né, que são os mais perigosos e sanguinários e desumanos, assim, e mandavam pra cá pra serem os capatazes, né, pra cuidarem, pra não deixar os negros fugirem. Então, os senhores de engenho, eles queriam a mais-valia, queriam enriquecer, né, 100% de mais-valia, porque não pagavam nada pro escravo, ele estava a vida inteira ali trabalhando de graça, só gerando lucro pro senhor de engenho. E essa parte econômica que movimentou foi a inspiração de tudo, né, na verdade. Então, ele até fala do karma, né, que Portugal tem a respeito disso, e que cagada que eles fizeram. Se eles tivessem reinvestido esse dinheiro, eles poderiam ser uma potência gigante, assim, né? Mas não tinha uma mentalidade, assim, né? Realmente, ele fala que rei não trabalha e tudo, né? Então, era só zona de conforto, ele fala, sabe? Tá, deixa eu ver o que mais que eu anotei. Tá, daí ele falou de um filme que chama Hotel Ruanda, que 800 mil pessoas foram mortas a facão, porque eles delimitaram lá o território da África e colocaram 3 tribos inimigas sobre uma mesma nação. E daí eles começaram a se diferenciar entre eles pelo tamanho do nariz, não sei o que, e começaram a matar uns aos outros que eram diferentes, por questões étnicas. Imagina. E esse Hotel Ruanda, dele até fala que eles tentaram gravar em Ruanda mesmo e começou de novo a dar as polêmicas, tudo deles, tiveram que mudar a locação para a África do Sul. Daí, exemplo do que retirar pessoas e desestruturar a família faz, tudo pela ganância dos brancos. Então, até o Hélio comenta durante a palestra que ele tentou ir em algumas favelas da palestra, mas ele não era muito bem recebido por não quererem, né, que as pessoas sejam educadas mesmo, e pela cor da pele dele, né, que, né, tipo, ele sempre tentava levar alguém que ele conhecia que já era mais da comunidade, assim, pra tentar abrir as portas pra ele, né. No Brasil, tanto senhores de engenho como artesãos, presta atenção nisso aqui, importante, tanto senhores de engenho como artesãos, bispos, viúvas, mineradores, eram donos de escravos, quase todos tinham o seu. Era sinal de prestígio e status. Então era uma coisa assim, comum, sabe? Tipo, manter um cachorro na coleira, sabe? Agora a gente já acha ruim, a gente já dorme com o cachorro, não sei o que, né? Nem todo mundo, mas enfim. Então era institucionalizado o negócio, era uma coisa tipo, como se no futuro a gente vai ter um robô pra fazer as tarefas domésticas, espero eu, né? O uso da mão de obra escrava era justificada por considerarem os negros seres mais primitivos, de inferioridade racial, e que deveriam evoluir através do trabalho, ou seja, serem domesticados através do trabalho. Gente, até parece que a pessoa não tinha voz, né? Não conseguia falar, não se conseguia. O nível, assim, sabe, de rebaixamento pelas características físicas é um negócio absurdo, assim. Durante a escravidão dizia-se que Deus criou os brancos e o diabo os negros, e por isso havia o questionamento se eles teriam alma, portanto pode-se fazer o que quiser com eles. Então ele até fala que eles retrataram Jesus como loiro de olhos claros por um motivo, e o diabo às vezes aparece pretinho pelo mesmo motivo, pra tipo demonizar certas coisas, sabe? Então olha onde que chega o negócio. Aí ele falou que com um cavalo podia se comprar de 10 a 20 escravos. Era o preço da época. E daí ele fala aqui, né? Eu falei que ia parar de falar mal da Igreja Católica, mas isso aqui não tem como questionar. Como uma igreja cristã pode apoiar a escravidão? Porque não acharam no Gênesis que podia. Aos 30 minutos da palestra ele fala isso, tá, gente? Então, na Bíblia está escrito que pode ter escravo. Daí eles acharam e justificaram como isso, que era ok.
fazer esse tipo de tratamento com outro ser humano. Aí ele falou que alguns mulatos eram sacrificados assim que nasciam homens, né, porque eles não queriam que miscigenasse muito, né. Os senhores de engenho tinham o costume de ficar engravidando as negras, né, pra gerar mais escravos. Isso eu fiquei meio assim, porque podia ser um escravo também, né, mas sei lá. Né, ele falou, tá, que os homens, eles eram mortos quando nasciam, né, bebês. E a mulher, daí ela ia pro prostíbulo gerar mais escravos. Por que a face de Jesus foi passada como loiro de olhos claros? Então é isso que eu tinha falado. Até hoje, ser negro significa uma mazela. Trouxeram criminosos grau 3 para domar e educar os escravos e os índios. Então, os mais cruéis, desumanos e corruptos. Pensa na sociedade que se formou, sendo que o motivo principal era enriquecimento econômico dos senhores de engenho. Condicionamento pavloviano para escravos não se rebelarem tanto. Ele não entrou em detalhes nisso aqui, tá? Mas ele falou que... depois ele comenta assim, mas parece que escravo era tipo de obedecer mesmo, não lutava pela vida dele, sabe? Mas era ou obedecer ou morrer, não tinha muito o que ser feito assim, né? Eles eram denominados seres moventes sem direito nenhum. Não era ser humano, né? Não podia se comunicar entre eles, nas senzalas havia a lei do silêncio. Então, é isso, basicamente é isso. Quando começou a Revolução Industrial, a Inglaterra começou a intervir na escravidão, porque não tinham como competir com quem não recebia salário nenhum. Operários da Inglaterra eram brancos que tiveram suas terras confiscadas para se obrigarem a deixar de ser camponeses. Então ninguém queria trabalhar nas indústrias, mas daí o que eles fizeram? Confiscaram as terras dos camponeses para deixar eles lá nas margens das grandes cidades, né, mendigando e tal, e se obrigando a trabalhar nas indústrias. Só depois de 200 ou 300 anos é que houve mudança de pensamento e visão sobre a escravidão, tornando-a negativa só porque era ruim para os negócios. Então, gente, olha o tanto de coisa que o poder e o dinheiro faz com a humanidade. Você transforma tudo do jeito que você quer e a gente nem questiona, né, da onde que vem a motivação principal das coisas mesmo. Quando o escravo era finalmente alforriado ou demitido por comer o que não deveria, por exemplo, diz que às vezes eles comiam umas raízes, lambiam óleo das lamparinas, daí eles começaram a colocar gosto ruim para eles não lamberem o óleo das lamparinas porque era caro, porque eles passavam muita fome, coitados. Muitos viravam mendigos ou ladrões e alguns se suicidavam. Não é natural um índice de criminalidade como o nosso. Então, ele fala aqui, para amedrontar os brancos, a classe média, que se atrevesse a querer estudar e progredir, criava-se uma indústria do medo, do crime, deixando todos inseguros. Ficam sob controle, ficam se preocupando com grades de segurança particular. Então é tudo parte, sim, da trama do negócio mesmo, você gerar essa população marginalizada que ia querer roubar e que ia gerar um medo na população para não tentar fazer, porque eles ficassem preocupados com outras coisas e não com estudar e progredir. Mantém-se cada um da manada no seu devido lugar. Ele falou essas palavras, manada. Justificavam que nem com castigos corporais conseguiu se transformá-los em cidadãos, os negros, né? Porque acham que com a liberdade seria diferente, que saberiam usar seus direitos. Texto da época. Depois da abolição, começaram a se concentrar nas favelas, especialmente no Rio de Janeiro. Até hoje, é costume em nossa sociedade se bater e espancar a mulher pela herança dos açoites que recebiam. Então, não sei, sobre isso eu não sei se os índices de violência doméstica de mulher é maior aqui do que nos outros lugares, mas isso que é uma herança disso, porque era normal, né? Tipo, respirou errado, tá apanhando. 47% da população atual são negros ou mulatos. Assunto sexualidade é tabu porque traz à tona o que foi feito com as negras, porque tanto quem cometeu quanto quem sofreu não quer que se toque nesse assunto. Então diz que até rolavam ciúmes, né, das esposas dos senhores de engenho, porque eles começavam
né, andar muito com as mulatas lá e tal, daí faziam o quê? Torturavam as mulatas, né, pra variar. A lei do ventre livre veio antes da abolição, e depois dos 21 eles eram propriedade do Estado. Então você, tipo, né, chegou um momento que melhoraram a lei um pouco, mas então você ficava até os 21 trabalhando na fazenda, né, junto com a mãe. E daí depois você era propriedade do Estado, em vez de ser propriedade de uma pessoa específica. Sensacional. Daí a Lei Áurea, que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. A Inglaterra chegou a afundar navios para coibir tráfico pós-acordo. Então a Inglaterra começou a falar, gente, não pode mais ter escravo não. Daí o Brasil, beleza, né, tipo, pode deixar. E continuava trazendo. Daí a Inglaterra se rebelou e começou a afundar os navios para mostrar que estavam falando sério, que não era mais. Daí chegou uma hora lá que não teve mais como. Aí ele falou que eles trouxeram um pouco de europeus pra, tipo, deixar mais gente branca aqui também. E era uma população mais especializada para suprir a mais-valia desses negros alforriados. E eles já trabalhavam nas indústrias, então, só que eles só trouxeram o suficiente para suprir a demanda, porque se eles trouxessem muita gente especializada, o Brasil ia acabar tendo certo crescimento. E não era isso que eles queriam. 1h48 de palestra isso. 2,5% apenas dos negros concluem a faculdade para uma taxa de 10% dos brancos, ou seja, 5 vezes menos. Sem acesso à faculdade, não se alcança profissões mais renomadas e melhores salários, cargos de comando e decisões do país. Nos Estados Unidos, isso daqui era dado da época, 2011. Nos Estados Unidos, em 1947, da época da gravação do Caminho, 1947 já tinha esse índice de 2,5% de negros na faculdade e em 1995 chegou a esse índice também na África do Sul, mesmo com todo o histórico do apartheid deles, que daí chegou ao fim em 95. Nos Estados Unidos, o capital já havia sido criado, por isso após a abolição foi só expandir, usaram direito a mais-valia, usaram direito no sentido de, né, o lucro foi reinvestido em coisas decentes, no caso. O luxo e a corrupção nasceram antes de todo o resto no Brasil, antes da civilização. Então, gente, que histórico bonitinho que a gente tem, né? Só que não. A história é escrita pelos vencedores, ele falou assim, sobre uma chacina que rolou no Nordeste. E também ele falou às 2h39 que os cruzados mataram 40.000 pessoas que estavam rezando em Jerusalém, em nome de Deus. Não importa, depois eu pesquisei no Wikipedia, isso aí é verdade mesmo. Não importa quanta riqueza material você tem, Deus não se deixa vencer em generosidade. O que importa é o que você tem no seu coração. Sobre você ter acesso a muitos bens materiais e tal. Então, tipo, se você faz uma boa ação, Deus vai te dar 100 vezes mais, né? Isso que ele falou de não se deixar vencer em generosidade, ele não se importar que você tenha um monte de carro importado. Então, na África, eles eram animistas já. A Umbanda foi criada no Brasil em 1808. Tinha muitos médios incorporando nos barracões, por isso que até hoje chama barracão o lugar da Umbanda. E diz também que em Sedona, no Arizona, todo dia tem comunicação alien, 3h01. Ele falou isso aqui, lá em 2011. Mas muita gente não acredita. Comunicação do... aqui... Ai, gente, eu não sei o que mais que eu posso falar sobre isso aqui. Acho que a gente... Ele fala muito desse karma, né? Que todo mundo, digamos, se o tempo realmente fosse linear, né? Então tudo que a gente viveu nos anos 1800, 1500, que seja, foi antes, né? Então a gente teria todo esse karma pra ser resgatado, né? Já comentei algumas vezes aqui que eu já não acredito mais tanto nisso, mas se você ainda tá nessa abordagem, então é por isso que a gente nasceu no Brasil, eu acho. É que a gente era uma senhora de engenho lá, já pensou? Então tá, gente, fiquem bem. Vamos tentar consertar o que a gente pode, trabalhando
no amor e boas ações, né? Porque o mundo não é tão bom assim, é predominantemente bom, mas é complicado. Tá bom. Um beijo. Até mais.